Como falei na vigília pascal, existe evento, acontecimento e experiência. Eventos são as constantes realidades que estão mudando. E esse processo de mudança nós chamamos de evento, mesmo quando não há uma grande transformação. Acontecimento não, já é uma realidade mais abrangente, mais profunda. Uma realidade que tem o poder de mexer com a nossa vida. Hoje está havendo festa. Mas isso é um evento, não mexe com ninguém. Terminou, cada um vai para casa, nem aumentou, nem diminuiu, não melhora, nem piora. São coisas corriqueiras. Um acontecimento, não. Por exemplo, a guerra que está acontecendo está modificando a vida de todo mundo. Porém, experiência é uma realidade que depende da minha participação. Uma experiência jamais é algo somente passivo. A experiência inclui a mim e a minha participação. A ressurreição de Jesus é um acontecimento que mudou para sempre a história da humanidade, que vivia sem saber se tudo terminava ou não na morte. E as pessoas procuravam, como ainda hoje, meios de não morrer. O primeiro meio de não morrer sempre foi prolongar a existência. Havia no passado reis que tinham medo tanto de morrer envenenados, que eles todo dia tomavam uma gota de veneno, para que o organismo se acostumasse e assim, se alguém colocasse mais, eles não morressem. Outra forma que as pessoas achavam que se tornavam imortais era pelos filhos. Quem vivesse e não tivesse filhos era considerado uma pessoa sem a bênção, porque morria, terminava. Os filhos eram a garantia de que a pessoa morreria e continuaria nos filhos. Outra forma de fugir da mortalidade era tornar-se famoso, construir coisas grandes como as pirâmides do Egito, o palácio de Alexandria, o colosso de Rhodes, as maravilhas chamadas da antiguidade clássica. E outra era ter muitas riquezas. Mas nada disso era capaz de livrar o homem e a mulher da morte. Portanto, era sempre uma coisa perturbadora. Daí vem Jesus. E Jesus vem ao encontro de toda esta sede de eternidade. Pela ressurreição de Jesus, todos os outros
que morreram antes dele ressuscitaram também. E os que, após a sua morte, guardam esta mesma esperança. Porém, a ressurreição não é somente um acontecimento que não coube na história. É tanto que Jesus não nasceu, não viveu, não morreu, não ressuscitou na história. Quando Jesus nasce, a história para. Quando Jesus morre e ressuscita, a história recomeça. Ele foi tão grande, que não coube dentro da história. Sua presença na terra forma um hiato, uma parada e depois um recomeço. A ressurreição, como nós vimos na vigília pascal, nós fazemos a experiência pela memória, recordando as palavras de Jesus. E para que eu possa recordar alguma coisa, é preciso que eu conheça, que eu saiba. É impossível recordar o que eu não sei, o que eu não aprendi. Hoje, no final do Evangelho, o evangelista retoma esta experiência. Eles ainda não tinham compreendido o que significava ressuscitar dos mortos. Esta lembrança do que Jesus falou. Mas hoje tem uma realidade muito interessante. Diz que Maria Madalena, e aqui são as coisas do amor. O amor é algo extraordinário, porque o amor ultrapassa o espaço e o tempo. O amor é antes, o amor é durante, o amor é depois. É antes de tudo e depois de tudo. O amor é para sempre. Maria vai ainda com escuro ao sepulcro. E lá tem a tristeza, a quinta tristeza de quem perde um ente querido. Quem perde um ente querido passa por 4 estágios de tristeza. O primeiro estágio é quando toma consciência que a pessoa morreu. É um choque. Às vezes chora, às vezes simplesmente fica em estado de tensão. Às vezes desmaia. É uma experiência forte. E a tristeza, nós não podemos vivê-la na solidão. A grande alegria e a grande tristeza não podem ser vividas na solidão. Elas precisam ser compartilhadas. Às vezes se vê uma filha tomando conta, anos e anos, do pai doente ou da mãe doente, dormindo, milhares de noites, só os dois. De repente o pai morre. Ela não vai esperar amanhecer o dia para dizer à vizinhança. Ela sai gritando, chamando todos os vizinhos, porque a tristeza não podemos experimentá-la na solidão. A alegria também. Imagine a gente, no dia do aniversário, fazer um bolo, cantar os parabéns para a gente, depois apagar a vela, e enfia na boca a vela, né? Porque tem nem quem coma o bolo. A alegria e a tristeza precisam ser vividas na partilha, na companhia dos outros. Maria vai sozinha. Já tinha tido a primeira experiência. Tem a segunda experiência de quem perde um ente querido. É quando o corpo chega na casa. E ali, aquela notícia se torna verdade. A gente pega, está frio.
A gente vai aqui, vai acolá, procura um sinal e fica olhando, e chora e se acalma, mas aquela realidade vai tomando conta de nós. E a gente sai do choque, mas entra num estado de profunda tristeza. O terceiro estágio de tristeza é quando o corpo sai para o cemitério. Enquanto ele está ali, está morto, mas a gente pode pegar. Está frio, mas a gente pode sentir. A gente pode ver. Mas quando vai para o cemitério, agora sim. Não se pode mais ver, não se pode mais pegar. Nem se pode mais fazer aquela lamentação ali perto. E mais ainda tem o quarto estágio de tristeza. É quando se chega do cemitério em casa, todo mundo já foi para as suas casas, e a gente chega e fica só. Só. Olha para o quarto, está vazio. Para o lugar na mesa, está vazio. O guarda-roupa, as roupas estão, mas a pessoa para vestir as roupas não está e nem estará. Olha para a cama e sempre aquele vazio. É uma coisa terrível. E além do mais, todo mundo já foi embora. Não tem mais ninguém esfregando a gente. A gente não pode mais nem dar um chilique, porque não tem mais ninguém para segurar. Se a gente der um chilique, vai cair no chão. Então é o jeito a gente aguentar aquela tristeza. Mas existiu uma quinta tristeza. É se chegar no sepulcro e aquela pessoa que a gente deixou lá, aquele corpo, não estiver. Isso é a mais profunda sensação de abandono. Porque a gente sabe que está lá. A gente um dia vai botar uma flor. A gente um dia vai acender uma vela. A gente um dia vai rezar. Foi aqui. A gente vai reviver aquela última lembrança. Mas quando roubaram o próprio corpo e o sepulcro está vazio, é o quinto estado de tristeza. E Maria não suporta como ninguém suportaria. Ela sai correndo, como eu, como você, como qualquer um de nós, não suportamos a profunda tristeza sem querer compartilhá-la. E vai dizer a Pedro. E Pedro e João pensam que se trata de uma alucinação. Que se trata de uma alucinação. Mas apesar disso, para constatar se é ou não, vão também ao sepulcro. E Pedro já era na minha idade. E João talvez fosse mais novo que o Davi. Eu e o Davi correndo juntos, é claro que ele vai chegar primeiro. E ele chegou primeiro. Viu, mas não entrou. Pedro chegou depois, entrou, e depois que entrou, viram os lençóis com que Jesus estava envolvido e o sudário. Os judeus, depois que eles envolviam o corpo, tinham uma peça assim, comprida, que dava mais ou menos 2 tamanhos do falecido. Eles pegavam o falecido, colocavam aqui em cima e dobravam aqui e colocavam sobre a pedra no sepulcro, e o sepulcro era tipo um quarto subterrâneo. Eles viram os lençóis dobrados no lugar e viram o que chamamos de sudário também dobrado no outro lugar à parte. Então, aquela experiência de ordem
as coisas organizadas, colocadas no seu devido lugar, mostrava para eles que não se tratava de um roubo. Quem já foi roubado sabe disso. Eu já fui roubado na casa paroquial de Heriotabo. Quando eu cheguei em casa, no meu quarto, em toda parte, estava tudo bagunçado. Eles viram cada coisa no seu lugar. Uma experiência de ordem. E a experiência de ordem é a porta da criação, de uma vida nova. O livro do Gênesis começa dizendo: no começo de tudo era um caos, uma confusão, tudo misturado. Mas o Espírito de Deus pairava sobre aquele caos. E a beleza saiu de dentro da feiura. E a luz saiu de dentro da escuridão. E a harmonia saiu de dentro da confusão. E o caos se tornou um cosmo. E Deus viu e disse: é muito bom que seja assim. A nossa vida, ela é um cosmo, fruto da criação, mas ela carrega uma certa tendência para o caos. E é preciso que nós sempre de novo façamos a experiência da ordem. Quando nós de manhã penteamos o cabelo, o que é isso? Experiência da ordem. Os cabelos estão desalinhados, mas nós vamos colocá-los em ordem. Quando nós arrumamos o quarto, o que é aquilo? Experiência da criação. Nós somos co-criadores. E colocar as coisas em ordem é criar outra vez. É criar aquilo que já existe, mas tirar da confusão e colocá-la na ordem. Tirar da feiura e fazer surgir a beleza. Então, quando nós, no nosso próprio corpo, existe o que os biólogos chamam de entropia. É aquela tendência que o corpo dos seres vivos tem para se desorganizar, para adoecer, para entrar em decadência. Mas existe também uma força que os biólogos chamam de contrário da entropia, que nós poderemos chamar de, que eles chamam de homeostase, mas que nós podemos chamar de equilíbrio. Recuperar o equilíbrio daquilo que estava bem e se desequilibrou. Antigamente nós tínhamos as balanças, eram assim, não era? Quem ainda lembra? Os jovens, muitos jovens não lembram, mas os da minha idade, até de 30 para frente, lembram. Quando um prato da balança se equilibra com o outro, eles ficam perto. Quando um desce e o outro sobe, eles ficam longe. Quando eles voltam ao equilíbrio, eles se aproximam. Quando o outro baixa e o outro sobe, eles ficam longe. A vida é isso. A vida é esta busca de equilíbrio. E quando estamos equilibrados, os dois pratos da balança, os relacionamentos, eles estão próximos, nós estamos próximos de nós. Nós estamos próximos dos outros.
nós estamos próximos de Deus. É um estado de equilíbrio, e este estado de equilíbrio gera proximidade, gera beleza, gera alegria, gera vida nova. Porém, quando há um desequilíbrio, nós nos distanciamos de nós, nos distanciamos dos outros, nos distanciamos de Deus. A morte é esta experiência de distância, de desequilíbrio. Não é a experiência do nada, do acabar-se, do destruir-se por completo. Não. A morte é a experiência do distanciamento, do desequilíbrio. De repente eu estou aqui segurando na mão de alguém. Eu já tive essa experiência de estar segurando na mão de alguém e a pessoa morrer. E eu ali segurando na mão, mas sinto quanto a pessoa ficou longe de mim. E por mais que eu tente me aproximar, eu não consigo. Posso segurar a mão, mas a pessoa não segura mais a minha. Ressurreição é esta experiência de nos unir. Nos unir àquele que não morre para sempre. A experiência, colocar ordem na nossa vida, porque quando nós equilibramos a vida, biologia, psicologia, o aspecto biológico, com o aspecto psicológico, com o aspecto espiritual, os braços da balança da existência se tornam equilibrados, e equilibrados eles se aproximam. Então, para todos os lugares que nós olhamos, e se nos olharmos no espelho, nós vamos perceber que tudo está em mudança, e que na mudança existe uma tendência à decadência. E por isso é que nós nos aproximando de Cristo, aquele que não muda, que é ontem, que é hoje, que é sempre. E porque é ontem, hoje e sempre, nos livra da decadência, da distância, da tristeza, da feiura, nos faz novas criaturas. Há uma realidade nova, um novo céu, uma nova terra, uma nova criatura, porque Cristo ressuscitou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.